Sejam bem-vindos aqueles que estão aqui pela primeira vez. E se quiser fazer pergunta, levanta a mão e pergunta, tá bom? Se eu não souber responder, eu falo, não sei. Quiser levantar também no banheiro, tem dois aqui, lá fora também tem. E se quiser levantar e ir embora também, porque a palestra está ruim, pode ir, não tem problema nenhum. Por isso que nós vamos sortear alguma coisa no final da palestra, que é para vocês ficarem até o fim, tá bom? Se estiver ruim, vocês avisem. Então, eu vim falar sobre medicina e espiritualidade. Há 20 anos atrás, mais ou menos, quando foi feita uma pesquisa a respeito, porque eu já trabalhava com isso, existia um dado estatístico que de todos os problemas de saúde pública do planeta, saúde pública, que os governos tinham que ter atenção com os tipos de doença, a depressão era o sétimo problema de saúde pública do planeta. Hoje, passados 20 anos, 20 e poucos anos, é o segundo maior problema de saúde pública do mundo. Isso é muito simples de a gente entender. A depressão, isso inclui aí, né? Depressão, síndrome de pânico, fibromialgia, bipolaridade, esquizofrenia, déficit de atenção, fobia social, borderline, enfim, tantos nomes que a psiquiatria dá. Eu vou resumir num só e vamos chamar tudo de depressão. Então isso é muito fácil de entender. A medicina admite, e todo mundo sabe, que com as ferramentas que a medicina da psiquiatria tem, não é possível curar depressão e todos esses males. A medicina admite que só controla. E é fácil de entender, só controla porque cuida do corpo físico. As drogas que são ministradas nesses casos, são drogas de controle do sistema nervoso, nada mais que isso. Então, como só controla, não cura ninguém, a lista só aumenta. Não é? Porque você começa com depressão hoje, começa a tomar remédio, não tem cura, você é mais um na lista. Então, seguindo essa teoria, que é prática, na verdade, né? Daqui 5 anos, depressão vai ser o primeiro problema de saúde pública do mundo. E não tem jeito. Então, eu comecei a minha vida como terapeuta profissional na busca de por que alguém fica com depressão. E por que não se cura? E eu, para chegar nisso, eu enfrentei a minha vida toda muitas dificuldades, muito preconceito, porque eu sempre fui um sensitivo, né? Sempre fui um médium destrambelhado. Agora imaginem que eu nasci em 1946, né? Num tempo em que o padre mandava no bairro. Falar de problemas espirituais, você está louco, né? Então, eu lutei com muitas dificuldades. E, quando me tornei adulto, eu fui procurar entender esses problemas que eu tinha e que ninguém resolvia. Como eram problemas de ordem espiritual, eu fui procurar o lugar devido. Porque a gente acredita que problemas espirituais a gente resolve aonde? Na igreja, né? Na religião. E eu fiz uma peregrinação por muitas religiões, por muitas seitas, por muitas filosofias. Frequentei o que vocês nem imaginam. Igreja evangélica, um monte delas. Nasci católico, Seixonoye, messiânica, enfim. Estudei eubiose, maçonaria, Rosa Cruzes, né? E não chegava a conclusão nenhuma. Então eu aprendi um dia que o Deus que eu estava buscando e a verdade que eu estava buscando dos meus problemas espirituais
não estavam na igreja, estavam fora da igreja. Então eu comecei a estudar os problemas da espiritualidade fora da religião, pela ciência. Me envolvi com física quântica, estudei muito, estudei bastante coisa. Pratiquei muito e fui experimentando para chegar ao que nós chegamos hoje. Então, fica muito fácil falar que um problema espiritual a medicina não dá conta. Criticar é muito fácil, né? Então, não vai crítica aqui para o setor da psiquiatria, para o setor da saúde. Porque fibromialgia, por exemplo, não é um diagnóstico do setor da psiquiatria. É de outra área. Como alguns outros, né? Mas a dificuldade grande que o psiquiatra tem, o psicólogo, é que como é que vai chegar à conclusão de um determinado diagnóstico? Eu tenho observado nos meus trabalhos que você pega um paciente que seja realmente tenha dificuldades sérias nesse campo, se você passar ele por 10 psiquiatras diferentes, você não vai ter 10 diagnósticos iguais. Não tem. Não existe. E quem é psiquiatra, quem é dessa área, sabe disso. Tá? E eu não estou falando nenhuma asneira, porque o trabalho que a gente faz aqui, que nós chamamos de SI, que é o tratamento do sistema imunológico espiritual, é acompanhado por Dr. Renato Delsanti. Dr. Renato Delsanti, para quem não sabe, é o diretor do Instituto de Psiquiatria da USP, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, é uma autoridade no meio. E ele confere aqui os diagnósticos que chegam dos psiquiatras dos pacientes que vêm aqui, ele confere. O último que ele fez, de 10 pessoas, só 3. Todos vieram com síndrome de pânico. Só 3 é que ele disse, não, então tem síndrome de pânico. Os outros 7 não tinham síndrome de pânico. Então, o próprio diagnóstico do médico psiquiatra é muito difícil. E por que é difícil? Você tem um problema no estômago, você vai num gastro, né? O que ele faz? Principalmente nos dias de hoje, né? Que o médico não tem nem tempo de te examinar. Ele tem 15 minutos para fazer a consulta, porque é muito mal pago pelo plano de saúde, né? E se ele não fizer a tua consulta em 15 minutos, ele não vive, ele não paga o aluguel. Então o que ele faz? Ele já tem de praxe uma solicitação de exame. Então o gastro pede para você uma endoscopia. Endoscopia é um equipamento que enfia uma câmera com um tubo lá dentro do seu estômago, e essa câmera filma tudo. Tá? Então está lá a câmera e você vê o que está acontecendo no seu estômago. Você tem um problema de quebrou uma perna. É fácil. Você vai lá no conserta-osso, né? Eu brinco do conserta-osso, ele tira um raio-x, fica fácil de ver onde o osso está quebrado, onde tem um problema. E assim são todas as especialidades médicas. Tá? E o psiquiatra tem o quê? Tem nada. Não existe fotografia da alma. E primeiro, eles não conhecem a alma. E esse é o grande problema. Não existe em nenhuma universidade do mundo, do planeta, em nenhuma escola de medicina, qualquer referência de conteúdo programático, de matéria que se refira ao estudo do espírito da alma. As faculdades de medicina ensinam tudo sobre o corpo físico. Então, um médico, por melhor que ele seja, ele é um grande técnico de corpo físico, nada mais que isso. É mentira? Não. O médico, para estudar medicina, ele estuda em cima de cadáver. Ele não estuda em cima de gente viva, em cima de gente morta. Então, o que interessa para a medicina é o corpo físico. Como não reconhece a alma,
como é que vai identificar o problema que é da alma? E eu afirmo, nos meus quase 30 anos trabalhando nisso, eu afirmo, sem qualquer sombra de dúvidas, que todos esses diagnósticos que eu disse aqui, todos, sem exceção, são problemas obsessivos espirituais. Os problemas obsessivos espirituais, eles se classificam, em geral, de duas formas. Ou ele é um processo obsessivo espiritual, aquele que alguém faz uma macumba para você, faz alguma coisa para você, né? Então tem lá um campo de um outro espírito que vem atazanar a sua vida. Mas a grande maioria dos desequilíbrios espirituais são processos auto-obsessivos. Ou seja, são processos que você mesmo, espírito, você está se auto-boicotando. E como é que se faz isso? Nós vivemos desta forma. Antigamente tinha um, não tem? Nós somos o corpo físico que está aqui, que é esse corpo número 7. Mas, na verdade, a parte que pensa, a parte que sente, a parte que fala, a parte que imagina, essa aqui é o corpo número 5, que é chamado de corpo astral. É um corpo feito de matéria sutil, do mesmo eletromagnetismo que é produzido o seu corpo físico, só que num campo vibracional mais sutil, que a gente não consegue enxergar com os olhos comuns. Então, se isso é muito comum, que a gente faz cursos aqui no Instituto de Hipnose e Auto-Hipnose. Se eu hipnotizar você, né, eu separo esse corpo número 5, que é você, a alma, do seu corpo físico, e eu posso fazer o que eu quiser com o seu corpo físico, e você não vai sentir nada. Basta ver aí na televisão a brincadeira que faz, as pessoas que enfiam agulha aqui, queima com a ponta do cigarro, você não sente nada. Por quê? Porque o corpo número 5, que é você, a alma, o que sente, né, você está fora do corpo, que é o chamado desdobramento, a viagem astral. Então, na verdade, quem vive aqui na Terra é você, o corpo número 5. O seu corpo físico é só um veículo de manifestação. É como se você imaginasse que você tem vontade de ir para o Rio de Janeiro de automóvel. Tá certo? Então você manda o automóvel na revisão, enche o tanque de combustível, calibra os pneus, lava bonitinho, vidro limpo, tudo certinho, bota ele aí na porta. Vai lá, liga, deixa o motor funcionando. Ele vai para o Rio de Janeiro? Não. Por quê? Porque não tem quem comande. Ele só vai para o Rio de Janeiro se você, criação inteligente, o criador, sentar lá no volante e fizer as funções do automóvel funcionar para chegar no Rio de Janeiro. E o mais interessante é que na nossa vida, por que nós ficamos depressivos? Por que a gente não fica bem? Por que a gente não é feliz? Porque, em geral, eu quero ir para o Rio de Janeiro, e esse é meu projeto de vida, ir para o Rio de Janeiro, mas as pessoas me dizem, a sociedade, a escola, minha mãe, meu pai, meus amigos, me dizem o seguinte: para você ir para o Rio de Janeiro, pega Castelo Branco. Você vai chegar no Rio de Janeiro pela Castelo Branco? Não. Aí você pega Castelo Branco, gasta o combustível, se desgasta, fica nervoso, e pô, aí você encontra alguém que diz assim: não, mas para você ir para o Rio de Janeiro não é a Castelo Branco, é a Anhanguera. Aí você pega o Rua do Anel e pega a Anhanguera e vai embora. Vai chegar no Rio? Não. Assim nós estamos fazendo na nossa vida. Eu venho para cá, eu que sou a alma, que sou luz, eu faço um projeto de vida. Olha, eu vou lá na Terra agora, nesta encarnação,
e vou aprender esta lição. A lição de ter família, a lição de ser um líder, a lição de ser um médico, não importa. Mas eu chego aqui e eu começo a receber as informações, primeiro da minha casa, depois na escola, e começo a me ensinar regras, que você tem que, principalmente, ser bonzinho para todo mundo, que você tem que ser aprovado por todo mundo. Então você aprende que você não é mais um espírito que está aqui com uma missão, porque enquanto você é criança, você sabe disso. A pequena ali, se ela cismar daqui um pouquinho de sair correndo, não adianta a mãe segurar, porque ela vai sair correndo. Porque nessa idade só faz o que tem prazer de fazer. Está recebendo as suas orientações exatamente da sua alma. O que veio fazer aqui. Mas eu começo a aprender, por exemplo, então eu tenho a missão de ser um grande engenheiro, construir grandes obras para a humanidade. Só que eu nasci filho de um médico. Ou de um grande advogado. E aí meu pai diz assim, não, eu já tenho escritório, aproveita a minha clientela, vai lá e faz a faculdade, etc, etc, etc. E quantas vezes eu desvio o meu caminho do meu projeto de vida. Então, para vir para cá, eu já sei o que eu venho fazer aqui. E conforme o instrumento que eu tenho nas mãos para poder passar pelas minhas lições, eu tenho que ter um instrumento adequado às lições que eu vou passar. Então, eu escolho vir para cá, se eu vou ser homem ou se eu vou ser mulher. Já perceberam que a mamãe, que a maior intimidade que existe com o novo o que vai nascer, a maior intimidade é com a mãe. Afinal de contas, ele está ali dentro. E ela não sabe nem se ele vai ser homem ou se vai ser mulher. Por quê? Porque é ele que constrói o seu corpo. Não pensem vocês que é a mãe que constrói, não é verdade. Então eu construo o corpo de acordo com o meu programa de vida. Então eu sei se eu vou ser homem, vou ser mulher, se eu vou ser negro, se eu vou ser branco, se eu vou ser forte, vou ser fraco, alto, baixo, gordo, magro. Eu sei. E eu construo o corpo para essas exigências. Então, é como se eu pegasse o carro, aprontasse ele tudo bonitinho, tudo certinho, com combustível certinho para 400 quilômetros. Que é o tempo exato de eu chegar no Rio de Janeiro. Então eu construo o meu corpo físico baseado num projeto, que é esse corpo, exatamente adaptado para o caminho que eu vou seguir. E como eu começo a receber informação de fora, que eu tenho que me comportar conforme os outros querem que eu me comporte, e hoje, até que nós temos muitas liberdades. As mulheres, por exemplo, né? Mas tem algumas aqui que estão mais ou menos na minha faixa etária, que ai de você, se você não casasse virgem, não é verdade? Você podia ter relação com o seu noivo. Se desse o azar, então, de engravidar, era uma vagabunda. Contudo que casasse, que ficasse com o filho, era uma vagabunda. Porque tinha um preconceito. Então, eu recebi muitos ensinamentos dos meus pais, que eles não me sabem por que me fizeram daquele jeito. Mas é assim que eles sabiam, é assim que eles aprenderam. Se foi bom para mim, é bom para você também. E nesses ensinamentos, quantos preconceitos não estão, que são orientações e regras que seguiam o meu bisavô, meu tataravô. Eu estou fazendo coisas hoje ainda, que eram regras sociais de 1700, 1800, nós estamos em 2015. Mas eu continuo seguindo esses preconceitos, esses paradigmas.
Então, como eu tenho o automóvel para ir para o Rio de Janeiro, eu gasto meu combustível indo para outros lugares, quando eu descobri a Dutra, eu não tenho mais gasolina para chegar. E é isso que está acontecendo no meu corpo físico. Eu tenho um projeto de vida e tenho um combustível para trilhar esse caminho. Mas como eu estou perdido, indo buscar o caminho que os outros me mostram que é o melhor, quando eu encontro o meu caminho, eu já estou cansado. Eu canso. Eu estou a fim de desistir. Quantas vezes eu já ouvi a expressão, este aqui é o último lugar que eu venho, porque eu não aguento mais procurar lugares para ver se eu me curo. Quantas vezes escutei isso? Só que é o seguinte, não é possível ninguém fazer o seu caminho por você, só você. Muitas pessoas chegam no Instituto Biosegredo e acreditam que aqui vão encontrar milagres. Mentira, não existe milagre aqui. Aqui nós ensinamos você a você fazer seu caminho. Aqui não se cria ninguém dependente. Tanto é verdade que eu, Darcio Cavalli, nem atendo mais pessoas. Quem atende em consulta, faz os tratamentos, são os terapeutas. Porque eu ensino para os terapeutas tudo o que eu sei. Verdade ou mentira? Porque se ela não dissesse que era verdade, estava despedida agora. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que não existe um médico, não existe um padre, não existe um pai de santo, não existe um guru, não existe um clarividente, não existe ninguém que vai me curar. Eu me curo. Porque você nasceu são. Você nasceu com depressão? Não. Quem colocou a depressão aí? Foi você. Se você colocou, você é capaz de tirar. O problema é que a sociedade nos diz que nós não valemos nada. Nós não sabemos nada. Que o milagre e a felicidade está sempre fora de mim. Eu preciso me casar para encontrar a felicidade, mas eu preciso encontrar metade da minha laranja, porque eu sou só metade. Mentira. Eu preciso ter um bom emprego, ter um bom currículo, uma boa faculdade, um bom currículo, para ter um bom emprego, para eu ter uma boa grana. Mentira. 94% do controle do dinheiro do planeta está na mão de pessoas que não têm formação universitária. Fazem diferente. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, você faz o seu caminho. Você encontra a sua cura. Então, não vá atrás do charlatão, seja ele padre ou seja o que for, que te diz, vem aqui que eu te acolho e eu te curo. Mentira. Porque dentro da religião, uma das coisas que eu me lembro é que Jesus nunca disse para ninguém, fui eu que te curei. Não. Ele sempre disse, foi tua fé que te curou, não eu. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Que nós temos a possibilidade de encontrar a nossa cura. Agora, se você tentou já 10, 20 alternativas que não deu certo, significa que você não tem cura? Não. Significa que você não encontrou ainda o caminho certo para a sua cura. Enquanto você não encontrar a Dutra, você não vai chegar no Rio de Janeiro. Mas se você desistir porque você já tentou 10 vezes e não conseguiu, você não vai chegar no Rio de Janeiro. E é o que nós fazemos. E perdemos a nossa encarnação. Então, cada vez que eu vivo uma encarnação, este meu corpo sutil, que é o que vive, ele não morre. Ele vira um registro de memória. Eu vim aqui para cumprir uma missão. Não consegui. Eu saio daqui traumatizado. Porque eu me fiz uma proposta de vida. Como qualquer coisa. Se você pretende fazer uma coisa, você faz um projeto. Você se esforça, você não consegue, você fica traumatizado. Cada trauma que você cria,
você cria um registro de memória que fica vivo. Então, você já viveu muitas encarnações. E você tem muitos registros de memória de outras encarnações, que é você mesmo, que fala com uma voz silenciosa, inconsciente na sua mente, e que te motiva a fazer as coisas que você não deve fazer e não quer fazer. Mas você se sente motivado para fazer. Por quê? Porque você tem um processo auto-obsessivo. Exatamente parte de você, de outra encarnação que já falhou, que está aqui buzinando no seu ouvido, que é para fazer assim ou fazer assado, e você fica desequilibrado e vai para a depressão. Então o processo obsessivo, ele é muito mais comum do que se imagina. E a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão responsável pela saúde no planeta, reconhece desde 1998 a doença obsessão espiritual. Está lá, consta lá no CID. CID é o Código Internacional de Doenças. Item F44.3. Vai lá e confere. Só que se você perguntar para qualquer médico se conhece esse CID, não conhece. Porque se ele conhecer, ele vai ter um problema. Como é que ele vai dar conta disso? Ele não aprendeu isso na escola. Lá não se fala nada sobre espírito, muito menos sobre obsessão de espírito. Como é que ele vai dar conta? É melhor não saber. Então o nosso trabalho, ele tem sido feito exatamente nesse sentido. De poder dar um suporte para a medicina. Eu não sou contra a medicina, como não sou contra nenhuma religião. Se as pessoas existem, os templos existem, é porque tem gente que vai lá. Se vai lá, tem algum benefício que o mantém indo lá. Então, não sou contra ninguém. E muito menos contra a medicina. Não são os médicos que se fazem deuses. Somos nós, os seres humanos, que colocamos os médicos na posição de Deus. Entregamos a nossa vida para Ele, porque nos é ensinado assim, que Ele faz milagres. E isso é mentira. E na psiquiatria a coisa é pior ainda. Porque como é que o cara vai fechar um diagnóstico? Ele tem que, para fechar um diagnóstico, ele escuta o sujeito. Então, já que psiquiatra, nós sabemos disso. Nós temos isso guardado na nossa memória. Psiquiatra é médico do quê? De louco. E quem se considera louco para ir visitar um psiquiatra? Ninguém. Você só vai quando a água, desculpa, bateu na bunda. Você não vai, porque você tem preconceito. Então o cara que tem depressão, que está doente mentalmente, ele só vai no psiquiatra quando já danou tudo. Já não tem mais jeito. Então quando ele chega no psiquiatra, a doença já está muito avançada, muito mais difícil de fazer alguma coisa. E acha que o cara vai fazer milagre? Não vai, porque você chega lá detonado. E ele, para fechar um diagnóstico, ele precisa ouvir a sua opinião. Aí ele escuta o que você fala, escuta o que a tua mãe fala sobre você, o teu marido fala sobre você, o seu filho, o seu chefe, quem convive com você. Ele escuta a opinião de todo mundo, e aí ele decide, bom, ela está com isso. Pô, mas será que você está abalizado? Você tem condições técnicas de dizer para você realmente o que você tem, ou deixa de ter? Não. Por isso que o diagnóstico dá errado. Então, eu convido sempre, e abro esse convite, cada palestra que eu faço. Eu fico bem à vontade, eu não curo ninguém, e estou muito menos aqui para competir com medicina. Não, eu sou parceiro da medicina. E qualquer um de vocês, se tiver médico, ou se conhecer algum médico psiquiatra, que queira fazer alguma coisa útil, discutir comigo ponto de vista, eu não perco meu tempo. Se quiser fazer um trabalho sério, eu estou disposto e disponível. Eu faço o que eu fiz com muitos médicos aqui. O que você faz? Não sei. Vamos experimentar?
Você pega os 3 piores casos que você tem na sua mão, que você acredita que não dá mais conta, que o cara vai morrer desse jeito, porque não tem mais jeito, dá esses 3 casos na minha mão. Daqui 3 meses a gente conversa, tá bom? Se for bom, você fica. Se não for bom, continuamos amigos, tá bom? Até hoje não teve nenhum que foi embora. Todos ficaram amigos. Porque é simples assim. Porque nós tratamos a parte espiritual. Então a medicina precisa tratar o físico? Precisa. É muito importante. Se você tem crises agudas, que você já é refém da doença, seja do medo, seja da fobia, seja do que for, do nervosismo, da irritabilidade, da culpa, não importa. Se você já é refém desse sentimento, uma medicação é importante. Você é ansioso, um ansiolítico, um calmante para você dormir é importante. Então, na fase aguda, a medicação é muito importante. O que não pode é você se tornar refém da medicação e saber que vai viver a vida toda tomando medicação sem nenhuma perspectiva de modificação ou de sucesso. Então, é onde nós entramos. O médico cuida da parte física e a gente cuida da parte espiritual. O que a gente faz? Simples. A gente simplesmente pega todo o seu lixo astral, todas aquelas pessoas que é parte de você mesmo, que estão te cobrando uma postura inconsciente, e você faz assim e nem sabe por que faz, e nós tratamos essas pessoas. Como? Métodos simples. E não são métodos religiosos. A base do nosso trabalho é a apometria. A apometria é uma técnica terapêutica desenvolvida por um médico. Embora se lide com o espírito, porque é um trabalho de desobsessão espiritual, foi desenvolvido por um médico. Nós temos um outro trabalho chamado TEB, que foi desenvolvido por um outro médico, Eliezer Mendes. Então, o nosso trabalho não tem nada a ver com santo, com religiosidade. Não. Nós lidamos com o espírito. E nós tratamos o espírito. Quando você trata o espírito, que é a causa de tudo, tudo se resolve. E é muito simples de fazer. E já que é muito simples, tem 3 ímãs aí, não? Como você não trouxe 3? Vai buscar 3 ímãs lá. Ímãs, traz os 3 ímãs. Nós vamos mostrar uma técnica para vocês muito simples que se cura a fobia. Muito rápido. Em segundos. Tem alguém aqui que tem alguma fobia brava aí? Do quê? Do quê? Ansiedade, fobia. Mas qual é a tua fobia? Qual é o medo que você tem? Só um exemplo. Fui fazer uma ressonância magnética, eu não consegui, me deu pânico. Eu vou fazer agora com anestesia. Para entrar na máquina. Agora com anestesia, que eu não consegui, eu entrei com pânico. Para entrar na máquina, você tem medo de entrar na máquina. Então vamos tirar a sua fobia aqui em 5, 10 segundos. Quer ver? Senta aqui. Essa é uma técnica desenvolvida pelo professor Juan Ribot e por mim junto, que é simples. Senta ali. Como é o seu nome? Sandra. Sandra. Por favor, Sandra. Bom, eu quero que você, no momento que eu pedir, tem um dual road aí, não? Se tiver aí, a gente mede e mostra para o público como é que, né? Já devia saber, né, Doneira? Não importa a apometria, que a sua fobia continue, é a mesma coisa. Então, eu quero que você, realmente, quando eu te pedir, que você vá sentir, vamos fazer assim, ó. Tem 3 ímãs aqui, tá bom? Pega um ímã e senta em cima dele. Coloca mais ou menos na região do períneo. Períneo é a região entre o ânus e a vagina, mais ou menos ali. Senta em cima, bota ele aí. Isso. O outro ímã eu quero que você coloque aqui, no osso externo, aqui assim, ó. E pode ficar segurando por cima da blusa mesmo. Isso, e fica segurando com o dedo. Isso aí. E o outro você coloca aqui e fica segurando. Aqui. Isso, no coronário. Eu quero que você feche os olhos agora, tá bom? Nós fomos lá para a clínica onde você vai fazer a ressonância. Tirou a roupa, pôs o avental, vem vindo a máquina. Você está na maca? Puxou a maca, deita nela que você vai para o túnel agora. Você está entrando no túnel, olha o túnel, vai pegar.
Vamos. Tenta de novo sentir a mesma coisa, Sandra. Estamos lá, vamos lá, a maca chegou, você vai subir na máquina, vai entrar na máquina, a máquina está chegando, está entrando, passou pelo túnel, foi para o túnel. Consegue, não, Sandra? Cheguei nem entrar, já me dá mal-estar para pensar. Não, mas não é para você dar mal-estar para pensar, eu quero que você entre. Vamos lá. Tenta. Eu quero ver se você consegue sentir o mesmo pânico. Vamos. Você chegou lá na clínica, tirou a roupa, botou o avental, tem a escadinha, sobe na escadinha, senta na maca, deita na maca e vai entrar no túnel. Está entrando no túnel. Pronto, está dentro do túnel. Isso. Você consegue sentir o mesmo medo? Porque é assim mesmo que acontece, 10 segundos, não vai mais que isso. Quer ver? Eu vou tirar os ímãs, porque enquanto tem os ímãs é mais fácil. Pode cair. Esse aqui é um equipamento que mede o fluxo de energia das pessoas. Quando a energia está bloqueada, ele cruza assim. Ó. Quando está um fluxo normal de energia, ele fica assim. E eu não tenho controle sobre ele. Então, vamos lá? Sentiu o mesmo medo? Tenta. Vai, fecha teus olhos. Vamos lá para a clínica. Tenta, vai. Isso, tirou a roupa, botou o avental. A escadinha que a enfermeira trouxe aí. Senta na maca, deita. Isso. E está entrando no túnel. Isso. Tenta sentir o mesmo medo. Consegue. Pode levantar. Tem alguém aí que tem outro tipo de fobia? Hã? Vem cá. Não quer curar em 10 segundos? Rapidinho que nós temos mais uma turma para fazer palestra. Hein? Como é teu nome? Hã? Pedro? João Pedro. Você prefere João ou Pedro? João. Então você já vai... Pega o ímã você, pega os 3. Isso. Você vai sentar em cima de um ímã, legal? Põe só o primeiro por enquanto. Nós vamos medir só o tamanho do teu medo, legal? Para o pessoal ver quanto é esse medo. Então eu quero que você sinta, né? Um aranhão bem daqueles grandão. Chega. Porque é terrível mesmo. Isso aí tem... Ele, no caso dele, são 2 encarnações ou 3 que ele foi enterrado vivo. E por isso que ele traz esse trauma com ele. E esse aqui você põe na cabeça. Quer ver? Então vamos lá. Ó, João, é o seguinte... Você está sentadão aí, mas abriu um buraco aqui, vem vindo 3 aranhas, daquelas caranguejeiras. Vamos? Você não sentiu ainda, porque a hora que você sentir vai cruzar aqui. Elas estão subindo na tua perna. Vai pegar na sua garganta, cara. Já chegaram lá, estão passeando, não aconteceu mais nada. Quer ver? Tira esses 2 aí. Dá para ela. Eu quero que você tenta sentir o mesmo medo, legal? Fecha teus olhos. Então, ó, as aranhas estão chegando, 6 aranhas agora. Chegaram, estão subindo nas tuas pernas, aquelas peludonas mesmo. Subindo, estão na tua mão, brinca com elas aí. Ó. Você consegue? Sente, tenta sentir. Tenta. Tenta, porque aqui não está medindo nada, cara. Tenta. Tenta. Consegue sentir o mesmo pavor, não? Porque não consegue mesmo. Porra, mas é assim, simples. Agora é claro, isto é um medo que ele traz de outras encarnações. Não é num simples exercício que vai resolver, vai curar. Ele tem que mudar preconceitos, paradigmas, né? Mas, em princípio, esse trabalho, com esses 3 ímãs, todas as vezes que você lembrar do assunto, para, senta num lugar e sinta. Traz o sentimento, não adianta ficar fingindo, não adianta ficar lembrando da aranha a 2 quilômetros, não, sentir que ela está subindo na tua mão,
É 5, 6, 7 vezes que você faz esse exercício, já você está brincando com a aranha. Mas isso é muito comum. Duvida? Então como é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma aposta, então? Não quero saber. Você não precisa saber. Não vai sair correndo. Não vai, desde que você faça isso daí, umas 4 ou 5 vezes. Quando lembrar do assunto, faça. Não é forçar. Não, eu vou fazer. Não. Quando lembrar do assunto, sente e faz. Você tem que sentir. Isso é muito comum. Pode ir lá, João. A Silvia Fraia aqui, ela tinha esse pavor de barata. E aí um dia, quando ela começou aqui, né? Um dia ela me telefona, era quase meia-noite. Você não acredita, acabei de matar uma barata na minha casa. Porra, você precisa me ligar essa hora. Mas sabe quantos anos eu fujo de barata? Pois é. Porque assim, não é uma vez, você vai ter que fazer várias vezes. Como essa técnica, as técnicas do Instituto Biosegredo são dessa forma, são muito rápidas, muito eficientes, não tem nada invasivo. Nos tratamentos de depressão e essas síndromes todas, para quem já toma medicação, nós temos esse tratamento chamado tratamento do sistema imunológico espiritual. São 12 semanas, tá? São 3 meses. Você tem que vir aqui uma vez por semana. Quando você chega, é feita uma medição na mesa quantiônica para ver o que você precisa de terapia naquele dia. E é aplicado naquele dia. Você tem que voltar, às vezes, para fazer uma apometria, passar por um equipamento, porque além das técnicas, nós temos alguns equipamentos que são emissores de energia eletromagnética que ajudam muito na composição física da gente. Por quê? Porque um medo desse, embora a gente sinta no corpo número 5, já é tão frequente, você já é tão refém, que no seu campo emocional já afeta seu corpo. Você já fica limitado. Porque ou te dá desinteria, ou te dá taquicardia, você quer fugir, ou te dá sufoco. Então já o sintoma já está no físico, então precisa ser cuidado do físico. Por essa razão, nós temos eficiência nos tratamentos, porque nós tratamos da parte espiritual, da parte mental, que é mental, racional e emocional, e da parte física. Esse é o grande segredo do biosegredo. Então, normalmente, as pessoas passam aqui por uma avaliação, que é uma consulta na mesa quantiônica, e que hoje nós estamos liberando, para quem não fez, quiser fazer, se faz uma prévia, que é gratuita. Uma prévia é 10, 15 minutos, vão te dizer, ó, você tem isso ou não tem aquilo, precisa de tratamento ou não precisa. Pois não. E aquelas pessoas que não acreditam em nada, ou seja, não acreditam nelas mesmas, não têm a menor possibilidade, elas acham que não tem possibilidade nenhuma. A coisa mais barata que for, ela não, acha que nunca vai conseguir aquilo. Trabalha, mas acha que nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Bom, se você está falando de conquista da vida, de prosperidade, por exemplo, do que você está falando, é isso? As pessoas que acham difícil, por exemplo, comprar uma casa. Você está falando de prosperidade financeira, então. Ok. Comprar qualquer coisa. Mesmo que ela trabalhe, ela não tem essa... Ok. Você está falando de prosperidade financeira, né? Não de outra coisa. Prosperidade financeira você não consegue correndo atrás do dinheiro. Meu pai me ensinou um ditado muito interessante. Não trabalhe muito, porque quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Isso é um fato. O empresário trabalhar manualmente, ele não trabalha, ele põe os outros para ganhar dinheiro para ele. Eu funciono aqui assim. Eu ensino todo mundo a ser terapeuta, aí todo mundo trabalha e eu fico olhando, eu não faço nada. Mas prosperidade financeira, respondendo a sua pergunta, a prosperidade é muito mais do que finanças, do que ter dinheiro. Isso é um conceito, um paradigma da sociedade. Nós recebemos as informações. Quantas vezes você escutou na sua vida? Você pensa que dinheiro dá em árvore? Ganhar dinheiro é muito difícil, tem que suar o suor do seu corpo para ganhar seu dinheiro. Você pensa o quê? Esse vagabundo que tem dinheiro aí é tudo rico, é vagabundo, não faz nada. Dinheiro é sujo, lava a mão para você comer.
Então você tem muitas crenças que te afastam do dinheiro. E tudo funciona para você se você estiver na sintonia, porque existe uma lei chamada lei de atração. É simples assim. Eu atraio para mim aquilo que eu sinto, não é o que eu penso. Então não adianta você ficar fazendo 1000 orações, não adianta você ficar fazendo um monte de ritual. Acende uma vela, faz isso, faz aquilo. Não adianta se esforçar em rezar 400 Pai Nosso, porque você tem que dizer as palavras e seu cérebro está pensando. Enquanto você está pensando, você não está sentindo. E atrair as coisas tem que ser por sentimento, por sentir. Não é de outra forma. Eu, por exemplo, não preciso de dinheiro. Por essa razão, eu tenho todo o dinheiro que eu preciso. E eles sabem, quem trabalha comigo sabe. Você pensa que eu estou mal de vida? Não, estou bem pra caramba. Tenho umas 8 empresas que é meu filho que administra, que eu não tenho só o Biosegredo. Eu me tornei dono do Biosegredo por prazer, por fazer esse trabalho. Mas eu sou um empresário. Acabei de vir da feira, que meu filho está participando lá. Faz 4 meses que eu nem vou na fábrica, nem sei como está. Outro dia eu cheguei no setor de distribuição, na parte comercial, que é lá no Brás, é uma loja no Brás, com prédio próprio, na Rua Bressa. Cheguei lá e a moça perguntou, pois não, o senhor quer falar com quem? Eu quero falar com o Leandro. Mas quem é o senhor? De onde o senhor? Eu sou da casa dele, eu sou o pai dele. Ou eu sou Darcio, desculpa, porque nem me conhecia. Então, e aí quando eu fiz o Instituto Biosegredo, eu fiz um processo de trabalhar pelo prazer de trabalhar e tornei isso um negócio muito rentável. As pessoas que fazem trabalhos aqui no Instituto Biosegredo são várias pessoas. Eles vivem daqui. A Yara, por exemplo, era vendedora de automóvel. Trabalhava na Chevrolet, vendendo automóvel, etc. Hoje trabalha, é terapeuta do Biosegredo. Né? A Paloma, que está aí começando com a gente, ó. O Léo, né? A baixinha lá estudando. E todo mundo vive daqui. Pensa que vive mal, você está enganado. Quem tem célula aqui, responsável por uma célula, tem um bom nível salarial. Não é pouquinho, não. Porque quem trabalha aqui tem que ter prazer. E quem tem prazer de fazer o que faz, não trabalha. Se diverte. E, portanto, tem muito dinheiro. Se você trabalhar muito, você não ganha dinheiro. Mas se você se divertir, você ganha dinheiro pra caramba. Todo mundo que faz o que ama, não tem horário para entrar nem para sair, e é muito feliz e satisfeito com o que faz. Essa é a melhor conquista que um homem pode ter. Você vai morrer e as propriedades todas vão ficar aí. A única coisa que vai ficar de você é aquilo que você fez de bem. Nada mais que isso. Até porque o que você fez de mal, depois que você morre, como nós somos educados, a gente não fala mal de defunto porque tem medo que ele venha atazanar a nossa vida. Então você só fala bem, o bem que o cara fez, né? Então, para você conquistar a compra de uma casa, de um automóvel, você tem que se sentir dono de um automóvel, de uma casa, se sentir dono. Se você realmente se sentir dono, a casa vem. Você precisa, mas a gente tem, como ele tem, o paradigma de que ele tem que trabalhar muito para vencer tudo com muito esforço e comprar a casa. De repente você não podia ganhar uma casa do Silvio Santos ou do Gugu, sei lá de quem. Se você sentir que tem a casa vem, não sei como, mas ela vem. Infelizmente encerramos, o que eu posso fazer é assim. Se quiserem anotar meu e-mail, é darcio@institutobiosegredo.com.br. darcio@institutobiosegredo.com.br. Pode escrever para mim, eu respondo pessoalmente meus e-mails, ninguém responde por mim. Com o maior prazer vou tirar dúvida. E estou de braço aberto para vocês. Muito obrigado por terem vindo. E espero que se sintam à vontade no Instituto Biosegredo, tá bom? Muito obrigado.